Salve galera! Estamos agora no tópico classificação das cadeias carbônicas. Tópico esse que está dentro do capítulo que é a introdução à química orgânica. Desse bloco é um dos pontos mais importantes e um dos pontos mais citados nos processos seletivos que vocês porventura vão encontrar durante o processo. Bom, preste bem atenção agora. Nós vamos classificar uma cadeia como aberta, fechada ou mista, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea e vamos fazer um aprofundamento falando de quê? Do anel aromático. Bom, vamos começar então da seguinte forma. Qual a diferença entre uma cadeia aberta, fechada ou mista? Uma cadeia aberta é quando as extremidades ficam livres. Se as extremidades ficarem unidas, ela é fechada. E se uma parte for unida e uma parte for livre, ela é chamada de cadeia mista. Quer ver uma coisa para ficar fácil? Pegue o seu lápis aí agora e passe na cadeia. Olha, se você encontrar extremidades livres, ó, solto, 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 aberta. Agora perceba, as extremidades estão unidas. Se eu colocar uma setinha aqui, ó, ela vai embora. Se eu colocar uma setinha aqui, ó, ela vai embora. Agora, se eu colocar essa setinha aqui, ela fica aprisionada. Se eu colocar essa setinha aqui, ela fica aprisionada. Espera aí então. Se a setinha for embora, ela é aberta. Se a setinha ficar aprisionada, ela é fechada. E se a setinha, uma parte dela ficar aprisionada e uma parte dela, porventura, ficar livre, conseguir ir embora, automaticamente você está se deparando com uma cadeia do tipo mista. Esta foi a primeira classificação. Fácil, não é? Agora a gente vai para a segunda classificação. Uma cadeia ela pode ser normal ou ramificada. Preste bem atenção agora, porque é mamão com açúcar amassado e dado de colher na boquinha, parceiro. Se você conseguir tocar em todos os carbonos, olha que massa, em todos os carbonos, sem ter que retornar por nenhum deles que você já passou, automaticamente a cadeia é normal, ou seja, tem apenas uma sequência de carbonos. Augusto, mas na última cadeia você não tocou, o O ficou de fora, mas o O não conta. A conta é a respeito dos carbonos. Então, se tiver apenas uma sequência de carbonos, ela é normal. Agora, observe a de baixo. Se eu passar direto, esse carbono ficou de fora. Se eu descesse, esse carbono aqui ficaria de fora. Para eu tocar em todos os carbonos, eu precisaria retornar por um caminho que eu já passei. Isso não pode. Então, peraí, quando eu fiz essa sequência aqui, esse carbono ficou de fora. Isso aqui é uma ramificação. Então, essa cadeia é uma cadeia ramificada. A mesma coisa aqui, ó. Se eu passar o traço, esse carbono e esse carbono ficaram de fora. Automaticamente são ramificações. Portanto, a cadeia ela é ramificada. Agora, outro detalhe importante para você matar a charada de vez. Escute bem o que eu vou falar. Para uma cadeia ser considerada ramificada, ela precisará obrigatoriamente apresentar ou carbonos terciários, como esse daqui, ou carbonos quaternários, como esse daqui. Relembrando, um carbono terciário é aquele que faz ligação com 3 outros carbonos. E um carbono quaternário é um carbono que faz ligação com 4 outros carbonos. Perceba que a cadeia normal, ela não tem nem carbono terciário e nem carbono quaternário.
ela apresenta apenas carbonos primários e carbonos secundários. Gostou dessa, né? Eu sei que gostou. Terceiro ponto. Uma cadeia é saturada ou ela é insaturada? Como é que eu vou saber, Augusto? Olhe para as ligações. Atenção agora. Entre carbonos. Anotou aí? Entre carbonos. As ligações entre carbonos são ligações simples ou são ligações duplas ou triplas? Se as ligações entre carbonos forem simples, ela é uma cadeia chamada de saturada. Se a ligação entre carbono for do tipo dupla ou do tipo tripla, automaticamente a cadeia é classificada como insaturada. Perceba, Augusto, mas lá em cima tem uma ligação dupla, mas é entre carbonos? Não. Então, automaticamente, se não é entre carbonos, a cadeia não é insaturada, e sim ela é saturada. Vale a pena ressaltar que você aprendeu no capítulo anterior que este carbono é um carbono insaturado, o carbono, mas a cadeia não. A cadeia, para ser insaturada, ela precisa ter a ligação dupla ou a ligação tripla entre átomos de carbono. Se for com outro elemento, não é insaturação. E se não é insaturação, a cadeia ela é chamada de saturada. Bom, com relação à natureza dos átomos, observe bem agora. Homogênea ou heterogênea? Para você diferenciar a homogênea de heterogênea, basta você identificar se existe ou não a presença do chamado heteroátomo. Ô Augusto, o que é isso? Um heteroátomo é um átomo diferente do carbono, por exemplo, esse e esse, ó. Ué, e esses dois lá? Vou te explicar agora por que não. Não é só ser diferente de carbono, tem que estar ligado entre carbonos. Imagine que aqui é um carbono e minha cabeça é um outro carbono. Carbono, carbono, carbono. Então, se não tem heteroátomo, ou seja, esse átomo diferente, a cadeia ela é chamada de homogênea. Agora imagine, carbono, carbono e minha cabeça agora é oxigênio. Carbono, carbono e O. Opa! Tem oxigênio entre átomos de carbono. Então, se tiver um elemento diferente do carbono entre carbonos, chamamos esse elemento de heteroátomo. Então a pergunta é: tem heteroátomo? Tem heteroátomo? Tem. Então ela é heterogênea. Tem heteroátomo? Não. Tem heteroátomo? Não. Ué, e aqueles O? Eles estão entre carbonos? Não. Se não está entre carbonos, não é heteroátomo. Se não tem heteroátomo, a cadeia é chamada de quê? Homogênea. Observe um detalhezinho de um nome que está caindo bastante nos processos seletivos. Essa cadeia é aberta ou fechada? Olha a setinha. A setinha fica presa? Fica. Você já aprendeu que se a setinha fica presa, ela é fechada. Fechada tem um sinônimo. É chamada de cíclica. E essa cadeia, ela é heterogênea, porque tem um heteroátomo. Então, o nome disso aqui, eu posso falar que é uma cadeia heterocíclica. Ou seja, ela é fechada e heterogênea ao mesmo tempo. Pegou essa? Último bloco. Uma cadeia, ela é aromática ou não? Bom, uma cadeia só será aromática se tiver, não importa o tamanho dela, pelo menos um anel aromático. Como assim, Augusto? Se você tiver um anel aromático, vocês vão perceber que isso aqui é um anel aromático. Imagine uma cadeia construída do tamanho desse quadro inteiro. E só tem esse anelzinho aromático. Não importa o tamanho da cadeia. Se tiver pelo menos um anel aromático, a cadeia toda já é classificada como uma cadeia aromática. E aí você vai perguntar para mim,
Como é, Augusto, que eu vou identificar, então, se tem a parte aromática ou não? Esse é o X da questão e é esse que o bloco 5 vai tratar. Observe bem aos termos. Uma cadeia, ela é dividida em duas partes. Ou ela é aromática ou ela não é. Ponto final. Toda a cadeia, não importa se é aberta ou se é fechada, que não é aromática, ela recebe um nome. Ela é chamada de alifática. Então, o que é uma cadeia alifática? É qualquer cadeia, não importa se é aberta ou fechada, que não é aromática. Então, essa cadeia aqui é uma cadeia alifática, essa cadeia aqui é uma cadeia alifática, linda e maravilhosa. Perfeito. Bom, mas então como é que eu sei que ela é aromática? Vamos lá para os detalhes. Primeiro de tudo, para ser aromática, ela tem que ser fechada. Não existe nenhuma cadeia que seja aberta com possibilidade de ser aromática. Ponto. Ah, Augusto, então quando é uma cadeia fechada eu vou avaliar. Vai. Então quer dizer que essa aqui passou no primeiro teste? Passou. Porque para ser aromática ela tem que ser fechada. Ela passou, ela é fechada. Mas não é só ser fechada, vamos seguindo. Ela precisa ser planar. O que é uma cadeia planar? É toda a cadeia que tem insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas. Espera aí. Essa aqui tem ligação dupla ou tripla? Não. Então, se ela não tem ligação dupla nem tripla, ela é chamada de cadeia não planar. Ponto. Mas para ser aromática, ela precisa ser o quê? Planar. Então, essa aqui já perdeu no teste. Ela não pode ser mais aromática. Ela era fechada, mas ela não era planar. Por quê? Porque não tinha nem dupla nem tripla. Ela é não planar. Então, ela perdeu no teste já. Toda cadeia fechada que não é aromática, ela é chamada de alicíclica. Então, cuidado para você não confundir os nomes. Acíclica é uma cadeia aberta. Cíclica é uma cadeia fechada. A cadeia aromática, ela é cíclica? É, ela é cíclica. E essa cadeia aqui também é cíclica? É, porque são fechadas. Agora, a cadeia que é fechada, mas que não é aromática, ela recebe o nome de alicíclica, que é toda a cadeia fechada não aromática. Vamos lá agora. E as aromáticas, Augusto? Ela precisa ser fechada. Essa cadeia aqui é fechada? É. Essa cadeia aqui é fechada? É. Ela precisa ser planar. Para ser planar, tem que ter ligação dupla ou tripla entre carbonos. Essa aqui é planar, essa aqui é planar, porque tem ligações duplas ou triplas. Beleza? Só que essas ligações duplas precisam ser alternadas. Como assim, Augusto? Ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Passou no teste? Passou. Ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Ligação dupla, ligação simples. Passou no teste? Passou. Se eu tivesse tirado essa ligaçãozinha aqui, ó, essa aqui já não poderia mais ser aromática. Percebeu aí agora? Tem ligação é fechada? É. Tem ligação dupla? Tem. Então passou nos dois testes. As duplas são alternadas? Nesse caso aqui agora, não. Então essa daqui já não seria aromática, ela seria alicíclica, porque a alicíclica é toda a cadeia fechada que não é o quê? Aromática. Porém, essa aqui tinha um tracinho. Na sua original, ó, ela tinha um tracinho. Olha. Então, duplas alternadas, tudo ok até aqui para as duas. Então quer dizer que as duas vão ser aromáticas, Augusto? Não. Existe um teste que é um teste geral. Quer dizer o quê? Que nem toda cadeia vai seguir esse teste, mas as principais seguem um teste chamado teste de Huckel. Como é que eu faço o teste de Huckel para saber se a cadeia é aromática ou não? Vamos lá agora. Você vai aplicar essa formulazinha, ó.
4n mais 2 igual ao número de elétrons π. Como é que eu faço isso, então? Vamos lá. Para essa primeira aqui, 4n mais 2 igual. Quantos elétrons π eu tenho? Vocês aprenderam no capítulo anterior que o elétron π é o dobro da quantidade de ligações π que você tem. Se eu tenho 3 ligações π, você tem 6 elétrons π. Então, para essa primeira molécula aqui, a conta seria 4n mais 2 igual a 6. Então, vamos aplicar 4n mais 2 igual a 6. Se eu separar o n do 2 aqui, vai ficar 4n igual. Quando eu jogo o 2 para lá, eu jogo trocando o sinal. Então, 6 menos 2, 4. 4 dividido por 4 dá quanto? 1. Quer dizer que esse n aqui deu um número inteiro. Se o n der um número inteiro, você pode afirmar é uma cadeia aromática. Então, vamos recapitular? É uma cadeia cíclica? É. Ela é planar? É. Ela tem as duplas alternadas? Tem. Ela deu o N inteiro para a regra de Huckel? Deu. Então, essa cadeia aqui você pode afirmar. Ela é uma cadeia aromática. Inclusive, isso aqui é o benzeno. Ó, lindo e maravilhoso. É o que mais aparece na sua prova. Vamos para essa daqui agora. Regra de Huckel. 4n mais 2 igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos elétrons π nós temos ali? 8. 4n é igual a 8 menos 2, 6. Quem é n? 6 dividido por 4. 6 dividido por 4 dá 1,5. 1,5 é um número inteiro? Não, é um número fracionário. Espera aí. Só será aromática se o n for inteiro. Essa aqui não é inteiro. Então, você pode afirmar, essa daqui não é aromática. Observa que ela passou no primeiro teste, ela passou no segundo teste, ela passou no terceiro teste, mas ela perdeu no último teste, que é a regra de Huckel. Essa cadeia aqui, ela não é aromática. E se ela não é aromática, eu posso chamar ela de alicíclica, que é, mais uma vez falando, toda a cadeia fechada que não é aromática. Olha que massa. Augusto, mas para ser uma cadeia aromática só pode ser entre carbonos? Não, garotinho. Essa cadeia aqui, ela é aromática. Ela é aromática. Ela é fechada? É. Ela é planar? É. Ela tem as duplas alternadas? Tem. Ela segue a regra de Huckel? Segue, porque a estrutura dessa e dessa é a mesma coisa. Então, ela é, sim, uma cadeia aromática, mesmo tendo heteroátomo. Que massa! Então, para ser heteroátomo, para ser aromática, não precisa necessariamente apresentar apenas carbono. Heteroátomos também podem constituir cadeias aromáticas. E para finalizarmos, se você tiver, aqui é um anel aromático, ó. Se você tiver uma outra estrutura dessa coladinha com esse daqui, os dois juntinhos, falamos que a aromaticidade é condensada. Então, duas estruturazinhas dessas juntinha. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos supor que eu tenha isso, ó. Isso. Olha. E isso. Ó. Isso e isso. São dois anéisinhos juntos. Quer dizer o quê? Que essa estrutura aqui, ó, são anéis condensados. Agora, se eu tivesse isso daqui, ó,
Se eu tivesse isso daqui, seriam isolados. Então, vamos anotar? Se os anéis aromáticos estiverem juntinhos, eles estão condensados. E se eles estiverem separados, eles estão o quê? Isolados. Ó. Mas as duas são aromáticas? Você aprendeu. As duas são aromáticas. Então, o que vocês acabaram de ver nessa aula? A classificação das cadeias carbônicas, com todos os aprofundamentos possíveis. Valeu!